21 de fevereiro de 2011, Kovilkino, Mordóvia, Rússia. Ontem, a cidade foi abalada por um crime brutal. Desconhecidos espancaram com um martelo e esfaquearam o taxista local de 48 anos, Alexander Anufriev. E agora, na delegacia local, estão interrogando sua filha, Valentina Snegiriova, de 21 anos. A jovem está pálida como um lençol, mas surpreendentemente sem emoção, sem lágrimas, histeria ou tristeza no rosto. Talvez seja um choque, mas mesmo assim os investigadores não apressam a liberação de Snegiriova para casa. Algo nela os deixa desconfiados, talvez as mãos. Elas constantemente mexem na roupa, vão até a gola do suéter para ajeitar, se entrelaçam nervosamente sobre os joelhos, talvez seus olhos, que ficam inquietos, e Valentina insiste em evitar o olhar direto, talvez suas pernas, que batem debaixo da mesa, um ritmo inconsciente, nervoso e rápido. Você está no canal Strashnota e hoje contarei um caso trágico. Meus textos não são escritos por inteligência artificial, embora para pessoas que não distinguem textos de inteligência artificial dos humanos, seja estranho até falar sobre isso. No entanto, eu mesmo consigo diferenciar, assim como os textos da inteligência artificial é uma mistura indigesta. E os casos analisados são reais. As fontes e materiais adicionais para cada um deles, eu procuro deixar no canal do Telegram Strashnot pelo link. Você sabe quem fez isso? Fazem uma pergunta direta a Valentina, que não responde, mas o ritmo acelera e as mãos se agitam mais. Conhece o ditado de que testemunhas não duram? O investigador persiste. Não teme que quem você protege agora acabe te prejudicando? O rosto pálido de Snegiriov se contrai de medo, mas logo mostra determinação. O investigador tenta perguntar algo, mas ela o interrompe. Vou revelar quem fez isso, pois fui eu quem contratou essas pessoas para eliminar meu pai. Centenas de milhares de famílias disfuncionais na Rússia têm pais alcoólatras, usuários de drogas, mães violentas, abuso físico e emocional, realidade imposta a muitas crianças. Anunciam para Valentina? Desde a infância, ninguém protegia Valentina. O pai da família, Alexander Anufriev, desde jovem tinha um temperamento explosivo, e esse temperamento se manifestava de forma especialmente feroz quando ele estava bêbado, o que acontecia com frequência. Ele se viciou em álcool ainda jovem, nos anos 90, e com o tempo a dependência só aumentou. A mãe, no apartamento da qual a então jovem família Anufriev morava, tentou muitas vezes convencer Alexander a parar de beber, mas isso era inútil. Angela tentou uma vez, mas o homem ficou furioso. Não sou alcoólatra, trabalho, trago dinheiro para casa, rosnou. Angela desistiu. E Alexander realmente trabalhava e trazia dinheiro para casa enquanto estava sóbrio, mas bastava ele entrar em uma bebedeira para se transformar imediatamente em um iboshira violento e imbecil, cruel e incrivelmente explosivo. No apartamento viviam Anufriev, mãe, esposa e filha, e ele frequentemente descontava sua fúria alcoólica nelas. Ele fazia isso com tudo, usava os punhos, rolo de massa, cinto, puxava pelos cabelos, expulsava de casa a pontapés. Os vizinhos do outro lado da parede frequentemente ouviam os gritos desesperados da menina e o choro histérico das mulheres. Mas ninguém queria se meter com um homem grande e irritado. Além de agredir esposa e filha em crises alcoólicas, Alexander quebrava móveis, descartava potes da geladeira e destruía louça. Angela aprendeu rapidamente que era melhor não contrariar o marido bêbado, mas ao mesmo tempo percebeu que até mesmo o silêncio podia ser motivo para uma briga. Por que está calada, está insatisfeita? Trago dinheiro para casa e você segue insatisfeita, vai embora. Anufriev já se irritava na hora. Sempre havia um motivo. Após a bebedeira, Alexander voltava a ser um exemplo de chefe de família. Consertava a torneira, pregava prateleiras e ajudava a mãe e a esposa. Com o tempo, os períodos de sobriedade diminuíam, pois a dependência prevalecia. Anufriev era um bom pai sóbrio, mas bêbado se irritava com a filha, que corria e fazia barulho pela casa.
Quem sofria com a raiva do Anufriev bêbado era Angela, considerada culpada pelo choro de Valia e taxada de mãe ruim. Quando a menina chorava mais ao ouvir a mãe, ele empurrava Angela e dizia: "Vai, acalma ela, por enquanto você não apanhou." Angela, gemendo de dor e limpando o sangue, corria até a filha. Quando Valia cresceu, também apanhava do pai quando ele se irritava. Quando bêbado, Anufriev empurrava a filha ao passar de um cômodo para outro. Dar um tapa na nuca, se na opinião dele, ela falasse alto ou demais. Derramar sopa no chão e obrigá-la a limpar. Valia rastejava de joelhos e ele a observava em silêncio. Pelo visto, Anufriev gostava de se sentir forte, de perceber seu poder em casa, às vezes levando isso ao extremo. Desesperada, Angela levava a filha para a casa da mãe, mas após alguns dias retornava. Naquele tempo, a mulher ainda amava e sentia falta de Alexandra, às vezes até pena. Afinal, Anufriev nem sempre foi assim. Ele podia ser um bom marido e pai quando não bebia. Naquele tempo, a mulher ainda achava que Alexander podia mudar, mas o melhor seria não acreditar e apenas partir. Além disso, a sogra convencia a nora a voltar. "Não exponha os problemas da família, nem envergonhe a si ou seu marido", dizia ela para Angela. "Acontece de tudo em uma família, tudo deve ser resolvido em silêncio." No temperamento, Angela era mais fraca que a sogra e não ousava contrariá-la. Por isso, não chamava a polícia quando o marido fazia escândalo, temendo julgamentos e vergonha. Mesmo assim, os boatos se espalhavam. Kovilkino é uma cidade pequena, com 19.000 habitantes no Friev, que virou taxista nos anos 2000, era conhecido por muitos. Sabe-se que Alexandre também levantava a mão contra a mãe. Ela, amando o filho, culpava tudo no alcoolismo dele, o que em parte é verdade, mas isso não torna as coisas mais fáceis para ninguém. Para a mãe, Sasha era uma pessoa doente, que merecia compaixão e tentativas de cura, e não um monstro que espancava a esposa e o filho. A mulher levou Alexandre várias vezes para Saransk. O tratamento contra o alcoolismo durava 2-3 meses, mas depois tudo recomeçava por causa dos hematomas. Valia Anufrieva às vezes ia para a escola com roupas fechadas. Algumas pessoas riam dela por causa do pai alcoólatra, mas na maioria das vezes sentiam pena dela, até porque muitos pais bebem. Valia tinha um temperamento muito suave, era aberta e amigável, apesar do que acontecia na família dela. Nas primeiras aulas de música, descobriram que Valia Anufrieva tinha uma voz limpa e bonita. Os professores sugeriram e aconselharam Angela a colocar a filha no coral da igreja, e foi o que a mulher fez. Valia gostou da música sacra e começou a cantar na igreja com prazer. Na religião, ela encontrou consolo e ia à igreja quando ficar em casa se tornava insuportável. Angela também frequentava a igreja e era devota, e Anufriev também ia com a esposa aos cultos de domingo quando estava sóbrio. Valia estudava muito bem, era uma menina responsável e sempre chegava preparada para as aulas. As matérias eram fáceis para ela, e Valia ainda conseguia ajudar suas amigas que tinham dificuldades. Enquanto estudava na escola regular, a menina também frequentava na escola de música na classe de piano, onde era bem-sucedida. A mãe se orgulhava dela, o pai, quando estava sóbrio, até elogiava, mas quando estava bêbado, obviamente, não se importava. No entanto, Anufriev não proibia a menina de estudar, e isso já era suficiente tanto para Valia quanto para sua mãe. Quando Valia terminou a escola regular, ela já havia parado há muito tempo de buscar a aprovação do pai. A garota passou a sentir um ódio profundo pelo homem que tornava sua vida e a da mãe um inferno. Por causa do pai, Valia tinha medo do inverno, porque o inverno, ou melhor, o frio, fazia parte do inferno criado pelo pai. Valia. Não tem como fugir, pai. Não Anufriev, às vezes, mesmo bêbado e após agredir, podia expulsar esposa e filha para o frio. Os vizinhos solidários aconselhavam Angela a ir embora, a largar o marido alcoólatra e briguento, mas a moça não tinha coragem e demonstrava, como em muitos outros casos, uma paciência incrível.
Talvez fosse o medo que a impedia, para onde ela iria com uma criança, como viveria sozinha dali em diante. E também o hábito. Já conhecemos toda a dinâmica dos relacionamentos codependentes e abusivos. De qualquer forma, Valentina contava os dias até o momento em que terminaria a escola e iria embora de Kovyulkina. Ela se preparava para entrar na escola de música em Saransk e queria ser cantora profissional. A moça se sentia um pouco culpada por deixar a mãe sozinha, mas o desejo de finalmente escapar daquela prisão de pedra e pelo menos uma vez na vida se sentir livre era mais forte. Depois de fazer as últimas provas, Valentina entrou sem dificuldades no curso de canto do conservatório. Responsável e cuidadosa, ela logo conquistou professores e colegas. Enquanto estudava, a jovem frequentava regularmente a igreja em Saransk, rezava e a fé continuava ajudando-a a encontrar paz. Em Saransk, Valia conheceu um rapaz vindo da Ucrânia, conhecido apenas pelo sobrenome Snegiryov. Os jovens rapidamente se entenderam. Snegiryov era alegre, animado, sempre contava algo engraçado e provocava a garota comunicativa e ingênua. Valentina se apaixonou profundamente e, como lhe parecia, para sempre. Logo, Snegiryov e ela se tornaram inseparáveis. O rapaz ia visitar sua amada no dormitório, dava flores, a convidava para ir ao café. A garota acreditou no conto de fadas e se permitiu sonhar. Quando Snegiryov pediu Valentina em casamento, ela chorou e disse sim, sem hesitar. O rapaz disse que decidiu se estabelecer de vez na Rússia e ela ficou muito feliz. Apesar de tudo, Valentina não queria deixar sua terra natal. Os jovens se casaram discretamente, sem pompa, por parte da mãe. Valentina apresentou o marido ao pai com certa apreensão e, depois disso, procurava visitar os pais com menos frequência, preferindo convidar a mãe para visitá-la em Saransk. O casal morava em um apartamento alugado, mas já pensava em comprar uma casa, especialmente após Valentina engravidar. Valentina teve que adiar os estudos por enquanto, tirou uma licença acadêmica e se concentrou no futuro bebê. O primeiro filho, Nikita, pareceu alegrar Snegiryov. O homem não conseguia desgrudar do filho, segurava Nikita nos braços e o observava atentamente, procurando traços seus no rostinho de bebê. A vida ficou mais difícil, já que o salário do marido também sustentava a criança, mas Valentina se consolava por estarem juntos, o que era o mais importante. Ela seguiria estudando e buscaria um emprego ao colocar a criança na creche. A jovem mulher não precisava de luxo. Ela entendia que o melhor para a criança era o amor. Depois de pouco tempo, Valentina percebeu que estava grávida novamente. A segunda filha nasceu apenas 1 ano e meio depois da primeira, e quando ela chegou, a família Snegirov já estava começando a se desentender. Talvez o motivo tenha sido o dinheiro, mas talvez não. De qualquer forma, Snegirov esfriou com a esposa, ficou fechado, distante, começaram as brigas e certa vez, durante uma discussão, a palavra divórcio foi mencionada. Assim que isso ocorreu, Snegirov logo disse que queria voltar para sua terra natal. E eu e seus filhos? Perguntou Valentina. Snegirov prometeu apoio, prometeu que viria visitar, mas ao mesmo tempo desviava o olhar com tanto esforço que tudo ficava claro. O homem não está só indo embora, está fugindo e deixando a ex-esposa com 2 filhos. No fim, apenas vai comprar pão. Valentina compreendia o significado disso e sentia muito medo. A menina mais nova, Sofia, ainda não tinha nem 1 ano de idade. A mulher não podia se dar ao luxo de contratar uma babá, nem de colocar as crianças em alguma creche local. Não havia dinheiro, não havia registro de residência e a única saída era voltar para casa, para a mãe e o pai. Também era possível esquecer os estudos em Saransk, mas em Kovyulkino havia uma escola técnica para a qual Valentina queria se transferir. Porém, não era uma especialidade musical, e sim um curso mais prático, em relações fundiárias e patrimoniais. Aqui, Valentina também não tinha opção. Finalmente, tomando coragem e entendendo que não dava mais para adiar, Valentina arrumou suas coisas e voltou para sua cidade natal. Enquanto a filha esteve fora, Alexandra Nufriev permaneceu o mesmo.
Ele seguia bebendo e agredindo as mulheres, batendo na esposa, quebrando móveis e louça, enquanto a mãe suportava tudo. Valentina só voltou para esse inferno com as crianças porque não tinha outra opção. Jovem, ingênua e impulsiva, não pensava muito, agia pelas paixões. Isso explica provavelmente 80-90% dos divórcios. Mas aconteceu como aconteceu, não é uma situação tão rara assim. Parecia que as entranhas se retorciam em um nó quando, à frente, apareceu a casa dolorosamente familiar e a mulher apertou ainda mais a filha nos braços. Ângela saiu para recebê-las com hematomas recentes. Ela avisou quase sussurrando: "O pai está bêbado, melhor não fazer barulho." Valentina entrou sorrateiramente com as crianças, e o medo pegajoso de sempre logo se fez presente novamente. O menino segurava a perna da mãe. O forte cheiro de álcool pairava no ar e um ronco pesado vinha do quarto. 10 as crianças silenciaram de imediato, como se percebessem uma ameaça. 11 a mãe ajudou Valentina a desfazer as malas. 12. Ao olhar os netos, a mulher suspirava e sentia dor no coração ao imaginar seu futuro. Valentina segurou o crucifixo pendurado no peito e começou a rezar, pedindo a Deus proteção para as crianças, mas as orações não ajudaram. 15. No dia seguinte, Anufriev ficou bêbado, agrediu a filha e a esposa e quase matou as crianças de susto. Sofia teve uma crise de histeria e perdeu metade da noite sem dormir. Nikita chorava muito e se agarrava à mãe, sem entender o que ocorria. Valentina, enxugando as lágrimas, tentava acalmar as crianças, prometendo que tudo ficaria bem. 19, mas ninguém acreditava nisso. Parecia que Valentina nunca saía desse pesadelo. 21 garrafas e pratos quebrados, geleia na cabeça, tapas na nuca. 22. Por causa do choro das crianças, Anufriev passou a punir as duas mulheres juntas, batendo nelas ou encostando-as na parede. 23. Mesmo idosa e doente, sua mãe ainda tinha a esperança de corrigir o filho. 24, levando-o novamente a Saransk, onde ele passou por nova codificação. 26. Sóbrio, Anufriev passeava com os netos pela rua, até frequentava a igreja com a família, onde rezava pela cura do alcoolismo. 27, mas novamente depois de 2 ou 3 meses o velho hábito voltou. 28, naquele período, com a morte da mãe de Anufriev, ninguém mais impedia Ângela de expor os problemas familiares. 29, Valentina registrou várias queixas seguidas na delegacia. 30 prometeram investigar e mandaram um policial comunitário conversar com Alexandre Anufriev. Essas conversas não adiantaram. O homem ouvia tenso, ficava em silêncio, às vezes fingia prestar atenção. O policial de bairro ia embora achando que cumpriu seu dever, e Anufriev repetia tudo, fazendo a história se repetir, mesmo com o verdadeiro pesadelo em casa. Valentina era estudiosa, responsável e nunca causava problemas. Logo virou representante da turma. Alguns professores lembravam dela da escola e muitos sentiam pena. Valentina rapidamente se aproximou da psicóloga do colégio técnico, Lyudmila Sedicheva. Mais tarde, a mulher contou o seguinte: como psicólogo, é claro que eu estava ciente de todos os problemas familiares dela. Valia é uma pessoa bastante aberta e comunicativa. Várias vezes ela vinha até mim e contava o que estava acontecendo em casa. Valia frequentemente reclamava do pai para mim. Batia nela, fazia escândalos, batia. A mãe dela tinha filhos. O pai da menina era sádico e eles não tinham a quem pedir ajuda. Fui uma vez à casa deles e tudo da geladeira estava espalhado no chão. Sopa derramada, macarrão e potes quebrados. Angela e Valia rastejavam pelo chão, recolhendo tudo em silêncio e com medo de falar, enquanto o monstro ficava em pé sobre elas. Uma vizinha lembrou depois que também temia Anufriev. A crueldade do homem aumentou após a morte da mãe. Anufriev agredia os familiares. Valentina e a mãe foram internadas separadamente por concussão cerebral. Ele também não tinha compaixão pelos netos pequenos. Os filhos de Valentina tinham medo do avô como do fogo. Começavam a gritar desesperadamente quando ele se aproximava. Os homens sentiam que estavam enlouquecendo. Imploravam para Anufriev não atacar as crianças e tentavam protegê-las com o corpo, mas isso só o excitava mais.
Vou mandar ele para o outro mundo, gritou Valentina após outra confusão do pai, chorando muito. Ninguém levou a ameaça a sério, e Valentina a fez claramente no calor do momento. Depois algum vizinho vai lembrar de ouvir essas palavras. Na mente da mulher desesperada, pela primeira vez surgiu a ideia de vingança. Ela percebeu pela primeira vez que faria qualquer coisa, não por si, mas pelos filhos. Valentina conheceu Alexander Kuznetsov, de 24 anos, pela internet em dezembro de 2010. O rapaz tinha antecedentes criminais, recebeu liberdade condicional por algum delito menor e ainda estava desempregado, mas a mulher não ligava para isso. Fica claro porque Kuznetsov estava a par da situação familiar de Snegiriova, talvez até mais do que ele gostaria. Valentina contava constantemente ao seu conhecido como estava difícil a vida dela, o quanto o pai tinha se tornado agressivo e cruel ultimamente. Alexandre conhecia Anufriev pessoalmente, já o levara de táxi várias vezes e sentia pena de Valentina, mas parecia impotente. Snegirova não pensava assim. Durante um encontro, a garota silenciou ao falarem do pai, como se reunisse coragem, e quando falou, sua voz estava surpreendentemente calma. Me diga, Sasha, você seria capaz de organizar a morte de uma pessoa? É preciso eliminar meu pai. Kuznetsov olhou incrédulo para ela, mas Valentina o encarava séria e determinada. Ele percebeu que ela falava sério e ficou desconfortável. De qualquer forma, foi isso que ele contou mais tarde ao tribunal. Ele disse que era uma bobagem e tentou dissuadir Valentina, mas ela insistiu. Anufriev bate nas crianças o tempo todo e não deixa ninguém em paz. Viver com ele é impossível. Em janeiro de 2011, ele entrou em uma bebedeira especialmente longa, da qual não pretendia sair tão cedo. E no dia 14 de fevereiro, tivemos que chamar a polícia 2 vezes para acalmar o violento chefe da família. Pensei que ele fosse matar a mamãe, de tanto que a espancava. Ajuda, Sasha? Insistia a mulher. E então Kuznetsov cedeu. Vou encontrar um parceiro, a gente faz. Quanto você paga? Após uma breve negociação, o preço pela vida de Alexander Anufriev foi definido. 15.000 rublos. Foi por esse valor que Kuznetsov e seu parceiro, Alexander Zvonarev, de 32 anos, deveriam eliminar o pai de Valentina. Só dá Alexandras por aqui. Zvonarev, diferente de seu colega mais jovem, tinha uma condenação real por abuso sexual. E ele também não tinha emprego fixo e também frequentemente precisava de dinheiro. Ele assegurou a Valentina que sabia fazer e tudo seria feito de forma limpa. Vou pagar 5.000 adiantado e o resto vocês recebem após o serviço, avisou a mulher. Os homens se entreolharam. O dinheiro não era muito, mas ambos, Kuznetsov e Zvonarev, já tinham imaginado segurá-lo nas mãos. Eles concordaram. No entanto, depois que Valentina saiu, Zvonarev se virou para o companheiro e resmungou. Vamos enganá-la, pegar o adiantamento, gastar tudo em bebida. O que ela pode fazer? Ela não vai à polícia. Kuznetsov balançou a cabeça. O rosto de Valentina, com um olhar desesperado e assustado, não saía de sua mente. Era preciso ajudar aquela mulher. Anufriev é um monstro cruel. O mundo só vai melhorar sem ele. Na sexta, 18 de fevereiro de 2011, Valentina Snegirova encontrou os futuros assassinos para entregar o dinheiro que havia recebido do pai. E antes de ir ao encontro, ela foi à igreja e comungou. A mulher contou que no sábado, Anufriev ficaria o dia todo sozinho em casa, o que tornava o momento perfeito para a visita. No dia 14, depois daquele escândalo barulhento com a polícia, Anufriev expulsou as mulheres de casa. Snegiriova. Os filhos e a mãe dela estavam há dias na casa da avó, mãe de Angela.
Isso significava que não seria preciso inventar uma desculpa para tirar as testemunhas indesejadas de casa. A oportunidade era boa. Kuznetsov e Zvonarev pegaram o dinheiro e prometeram que amanhã iriam visitar o pai de Valentina. Ambos já sabiam que iriam cumprir o serviço. No sábado, 19 de fevereiro, os homens bateram na porta do apartamento de Anufriev. Ao ver Kuznetsov na porta, Anufriev se surpreendeu, mas quando os visitantes sugeriram beber juntos, ele imediatamente se afastou e os convidou a entrar. Os homens seguiram Anufriev até a cozinha sem cerimônia. Ao se virar, Anufriev foi atingido na cabeça com um martelo várias vezes. Anufriev cambaleou, soltou um gemido abafado, gemeu e caiu no chão, mas o criminoso não parou. Os golpes continuaram, afundando no crânio. Serão encontradas 5 feridas na cabeça de Anufriev causadas por martelo. Quando a vítima caiu, o segundo criminoso pegou a faca e a golpeou, focando o coração e cravando a lâmina entre as costelas. O corpo de Anufriev terá 10 facadas. Após confirmarem a morte do homem, os cúmplices espalharam tabaco no chão para Zvonarev tentar despistar os cães policiais. Depois, os criminosos deixaram o apartamento em silêncio e fecharam a porta. Jogaram a faca e o martelo na neve próxima. O trabalho estava concluído. No mesmo dia, encontraram Snegireva e receberam o restante do dinheiro. Ao saber da morte do pai, Valentina não sentiu o menor remorso. Pelo contrário, sentiu-se aliviada. A mulher sabia que cometeu um grave pecado e, se descobrissem, não se sentaria no banco dos réus com os contratados. Mas ela já estava pronta para isso quando pagou adiantado a Zvonarev e Kuznetsov pela morte do pai. O corpo de Anufriev permaneceu no apartamento o dia todo e só foi achado por Angela na noite seguinte. Uma versão diz que ela não sabia o que havia ocorrido. Ao ver o marido no chão, com o crânio ferido e roupas ensanguentadas, ela ficou paralisada e depois correu para chamar a polícia. Segundo outra versão, Valentina contou à mãe sobre o que aconteceu já no dia 19 de fevereiro. Angela não condenou a filha e ainda lhe deu o restante do dinheiro, 10.000 rublos que Valentina repassou aos executores. No dia 20, eles entraram no apartamento onde Anufriev estava deitada com outra pessoa. Os funcionários que chegaram imediatamente presumiram como versão a privação de vida por motivos domésticos. Sabiam do alcoolismo de Anufriev. Talvez ele tenha bebido com alguém e brigado. Normalmente é assim mesmo, mas no chão os investigadores notaram algo incomum: rapé. Alguém estava tentando apagar os rastros. Falaram com os vizinhos, interrogaram Angela e depois Valentina. Nenhuma das duas tentou defender o falecido pai. Relataram as agressões, mulheres e crianças assustadas, confirmadas pelos vizinhos. E a vingança realmente poderia ter sido o motivo do crime. Só que nem Valentina, nem a mãe dela, que logicamente se tornaram as principais suspeitas, pareciam capazes de cometer um crime desses. 122 golpes foram dados por uma mão masculina forte, por isso, essa versão precisava ser investigada com cuidado. Já no primeiro interrogatório, um dos investigadores percebeu o comportamento estranho de Valentina. A garota não chorava, não parecia abalada, e isso, levando em conta a história que ela contou, era totalmente compreensível. 126, mas Snegiriova estava nervosa. Os investigadores presumiram que ela sabia quem cometeu o crime. 128. No interrogatório, um deles disse que a mulher poderia ser eliminada como testemunha, e a assustada Valentina contou tudo. Na noite de domingo, um carro da polícia parou em frente à casa onde morava Alexander Kuznetsov. E quase ao mesmo tempo, outro carro igual parou em frente à casa onde morava Alexander Zvonarev, 122. Os criminosos ficaram no local 123, acreditando ter eliminado os rastros e ser impossível descobri-los. 124. Praticamente todo o dinheiro recebido pelo serviço já havia sido gasto com bebida e comida. 125. Kuznetsov confessou o crime bem rápido. 126. No experimento, ele mostrou como lidou com Anufriev e onde jogou a arma.
Acharam a faca rápido, mas não encontraram o martelo. 128. Segundo Kuznetsov, ele agiu sozinho e Zvonarev só estava por perto caso a vítima fugisse, mas depois mudou o depoimento e contou a verdade. E a pergunta sobre o motivo, respondeu: fiquei com pena da moça, foi só por isso que fui. Já Zvonarev não pretendia confessar um crime grave. 122. Ele já tinha um nas costas e não queria voltar para a prisão. 123. O homem insistia que não ajudou Kuznetsov e que não tinha nenhuma relação com o crime. 124, como era de se esperar. Ninguém acreditou nele. 125. Valentina Snegireva, de 21 anos, confessou e permaneceu calma e até distante. Ela disse ao investigador que não se arrepende. Sim, que eu vá para a prisão, mas pelo menos meus filhos dormirão tranquilos em casa, sabendo que ninguém os agredirá ou expulsará. Mais tarde, Valentina ainda vai dizer que se arrepende do que aconteceu e quer que tudo volte a ser como era antes. Naquele momento, só pensava que ela e os filhos estavam livres do tirano. Muitos conhecidos de Valentina duvidavam que ela tivesse pago Kuznetsov e Zvonarev pela morte do pai. 121. A aberta e iluminada Valha não poderia ter tomado uma decisão tão horrível. 122. Com certeza, ela só queria assustá-lo, afirmavam os professores da escola onde ela estudava. 123. Alguém se lembrava de ter ouvido Valentina, já depois de ser detida, dizer à mãe: eu só queria que meu pai sentisse na pele como é ser espancado e humilhado. A própria Snegiriova contou. Eles disseram que dava para ou machucar ou ir até o fim, ou seja, tirar a vida. Eu escolhi ir até o fim. 125. Mesmo após a confissão, muitos conhecidos, e até quem só ouviu falar do caso, apoiaram Snegiriova. Valentina protegia a vida e saúde dos filhos. Mais cedo ou mais tarde, Anufriev os deixaria inválidos ou pior. Era questão de tempo. Dizem que a mulher simplesmente não tinha outra saída, embora, na minha opinião, uma pessoa maior de idade não é obrigada a morar no apartamento dos pais, e o apartamento dos pais não pertence a uma pessoa maior de idade. E muito provavelmente, acontece que essa pessoa maior de idade, sendo adulta, poderia encontrar uma maneira de se separar do pai tirano e não morar com ele no mesmo apartamento. Ele escolheu para si mesmo a decisão de ficar no apartamento dos pais e, para que ninguém o impedisse de viver normalmente lá, tirar a vida do próprio pai. Ao mesmo tempo, obviamente existem outras opções, incluindo, por exemplo, alugar um quarto em um apartamento compartilhado, um quarto em um dormitório 121 ou simplesmente alugar um apartamento por um preço muito baixo. Em apartamentos assim, especialmente em cidades pequenas com menos de 20 mil habitantes. No entanto, de fato, nem a polícia, nem qualquer outra pessoa a ajudaram, embora a violência fosse evidente e, ao que tudo indica, muitos sabiam sobre isso. 123. Valentina Snegiriova, na minha opinião, é um exemplo complexo e trágico de alguém levado ao extremo por violência doméstica sistemática. 124. O caso dela. Isso pode não ser cálculo frio de um criminoso. Foi um ato desesperado de autopreservação e proteção dos filhos, cuja vontade quebrada resultou numa decisão criminosa. Desde criança sofreu com a crueldade do pai alcoólatra. Isso gerou nela um trauma profundo, agressividade reprimida, desamparo e um caráter dócil e pacífico. O sucesso nos estudos, criatividade, música e coral da igreja buscavam compensar o ambiente doméstico horrível, criando uma ilusão de normalidade. A violência, a humilhação e o medo por si, pela mãe e depois pelos filhos foram o gatilho que destruiu suas barreiras morais. O desespero, não a vingança, motiva suas ações. Ela esgotou todos os meios legais de proteção, recorrer à polícia, tentar ir embora, ajuda dos parentes 122. O sistema falhou em protegê-la, então ela tentou resolver sozinha, mas escolheu uma solução inadequada e não conseguiu lidar com a vida. Sim, talvez em condições domésticas piores, mas com certeza do ponto de vista moral, essas condições não seriam as piores.
Resumindo, isso revela uma certa fraqueza de caráter e um teto de vidro, quando para a pessoa é mais fácil tirar a vida de alguém do que aprender a viver de forma independente, separada e adulta. A decisão dela de contratar matadores também é um ato de transferência de responsabilidade. Ela não podia tirar a vida sozinha, mas estava pronta para organizar isso, para romper de vez o círculo vicioso da violência. Valentina apresenta sinais de dissociação. Calma no interrogatório e ausência de lágrimas. Não por falta de emoção, mas como defesa psicológica. Ela já tinha enterrado o pai como pessoa há tempos. Sua morte física foi só o fim formal do pesadelo 128 para ela. O arrependimento dela depois foi mais uma reação socialmente esperada do que um sentimento sincero, já que no momento do crime ela estava convencida de que estava certa. É interessante que mesmo após a prisão, a imagem dela como vítima levada ao extremo despertou grande simpatia tanto entre conhecidos quanto do público em geral. Isso reflete a compreensão coletiva de que às vezes a lei, ou melhor dizendo, muito frequentemente a lei na Rússia, é impotente diante da tirania doméstica e muitas vezes, por causa disso, as vítimas acabam fazendo justiça com as próprias mãos. Embora neste caso outras saídas obviamente existissem. Ainda assim, Valentina Sneguirova não é, de forma alguma, uma criminosa clássica, mas sim um produto do sistema, da família, da sociedade e dos órgãos de aplicação da Lei 122. Sua história é um pedido de socorro ignorado que resultou em tragédia. Tragédias encenadas de acordo com todas as regras do gênero criminal, mas com um fundo profundamente humano e existencial. A decisão do caso saiu em agosto de 2011. Naquela época, Alexander Zvonarev também já havia confessado tudo. Ele era atormentado por pesadelos e entendia que negar já era inútil. Os resultados da perícia confirmaram que ele esteve presente no local do crime. De acordo com a decisão do tribunal, Valentina Sneguireva recebeu 5 anos de prisão, com a execução da pena adiada até que o filho mais novo complete 14 anos. Alexander Kuznetsov e Alexander Zvonarev foram condenados a 13 e 13 anos e meio de prisão, respectivamente. Regime fechado 137 em 2020, Valentina Sneguireva. Naquela época, ela já havia se casado e mudado o sobrenome para Kalashnikova, estava em liberdade e já criava 5 filhos. Seu destino posterior é desconhecido. 139. E o que você acha sobre esse caso? Deixe seus comentários, curta, não curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações de novos vídeos tão interessantes quanto este. Vou disponibilizar fontes e materiais extras no canal do Telegram.